agora na 98 FM. 98 FM. 24 horas no ar. Vanguarda Cultural com JB de Andrade. Os rios do meu pranto. Manoel, o que é que vem agora nas atrações? É a sala de leitura? Sala de leitura. A sala de leitura recebe o apoio da TCM, a sua TV a cabo. E aqui está ele, José Charles Gonçalves Alves. Tá vendo o nome do homem como é? É comprido, ó. José Charles Gonçalves Alves, trazendo a sua sala de leitura. Bom dia, José. Caro Emanuel Correia, da Rádio FM Cidadania 98, e caríssimos ouvintes do programa Vanguarda Cultural. Aqui com vocês, Joseph Charles, apresentando o quadro Sala de Leitura. Neste momento, exponho a todos a obra literária A Revolução dos Bichos, de Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell, que foi um escritor estudioso político inglês nascido na Índia Britânica. De acordo com Orwell, a concepção de A Revolução dos Bichos surgiu quando ele observou um jovem em uma vila a maltratar um cavalo de carruagem. Esse episódio despertou sua criatividade, levando-o a imaginar uma insurreição dos animais fundamentada na ideia de que eles poderiam se tornar cientes de sua própria força, como um regime totalitário explora cidadãos comuns. Com essa reflexão, a base do livro estava formada. Ele afirmou: após meu retorno da Espanha, decidi expor o mito socialista soviético por meio de uma narrativa que fosse acessível a todos e que pudesse ser facilmente traduzida para diversas línguas. O livro descreve o ambiente da Granja do Solar, onde os animais que lá habitavam estavam profundamente descontentes com a atenção dada por Sr. Jones, proprietário da fazenda. A revolta tem início devido à influência de um porco chamado Major, que compartilha com todos os animais um sonho que teve, no qual todos viveriam felizes, sem exploração, com a abundância de comida e longe dos humanos. Traçando um paralelo histórico, Major é Karl Marx. Antes de ver a Revolução em prática, tanto Major como Marx já haviam falecido. Dois porcos, Napoleão e Bola de Neve, assumem o poder de influenciar a Revolução dos Bichos após a sua morte. Os dois porcos convencem os demais animais da fazenda a apoiarem uma revolução para expulsar os humanos da Granja do Solar, onde os próprios animais assumiriam o poder sem trabalho escravo, promovendo felicidade e princípios de bem comum. A partir desse momento, Bola de Neve e Napoleão conseguem organizar a expulsão do Sr. Jones da Fazenda do Solar. Os porcos, ao assumirem definitivamente o poder e se afastarem da influência humana, decidem estabelecer os 7 mandamentos que funcionariam como regras para todos os animais. Eles afirmam que todos os seres que possuem 2 pernas são considerados inimigos. Todos com 4 patas ou asas são amigos. Animais não devem vestir roupas. Animais não devem dormir em camas. Animais não devem consumir álcool. Animais não devem matar outros sem justificação. Todos os animais são iguais. Em um primeiro momento, essas diretrizes foram seguidas, mas divergências entre Napoleão e Bola de Neve começaram a ameaçar a estabilidade da fazenda. Uma análise mais profunda revela que os animais representam figuras históricas que polarizaram o mundo em 1945, dividindo o capitalismo e o socialismo. De um lado temos Napoleão, um líder autoritário, agressivo e corrupto. Assim, Napoleão é a versão suína de Stalin. Napoleão expulsou Bola de Neve da fazenda, assumindo o controle. E mesmo após essa expulsão, continuava a atribuir a Bola de Neve a culpa por todos os problemas que surgiam na fazenda. Essa atitude se assemelha ao que Stalin fez em relação a Trotsky durante a Guerra Civil Russa. Não é surpreendente que o mandamento "todos os animais são iguais" rapidamente se transformasse em
Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Já o porco-garganta era um bom orador, sendo ele o porta-voz de Napoleão. Ele representava a propaganda comunista, retratando uma realidade completamente distorcida para manter a ordem dos animais. Enquanto os animais trabalhavam e ficavam sem alimentos, Napoleão e Garganta usufruíam e burlavam todos os mandamentos iniciais. Uma figura importante nesse cenário é o cavalo Sansão, extremamente dedicado à causa operária e um dos personagens mais comoventes da obra. Representa a luta do trabalhador. Já as ovelhas tinham um papel fundamental. Ao menor sinal de crítica ao líder, elas passavam a balir incessantemente. 4 pernas, bom. 2 pernas, ruim. Qualquer possibilidade de diálogo era impossibilitada pela barulheira do rebanho. Ou seja, elas serviam como massa de manobra. O mais diferente de todos os animais, o burro Benjamin, era o único animal alfabetizado da fazenda e o único a não acreditar de fato na revolução. Não se manifestava e não lutava pelos seus direitos. Preferiu se omitir a se calar para continuar sendo subordinado a Napoleão. Além disso, a propriedade rural contava com 9 filhotes de cachorro, que foram afastados de sua mãe para serem educados por Napoleão, seguindo suas doutrinas desde os primeiros momentos. Nesse ambiente, os cães se tornavam alvos fáceis das narrativas de Napoleão, pois estavam isolados de influências externas. Assim, os cães existiam sob um regime autoritário, doutrinatário e opressivo, sem perceber o que os cercava. A conduta dos animais que careciam de instrução e sabedoria limitava sua habilidade de defender suas crenças. É nesse aspecto que o autor destaca a relevância da ignorância que os animais estavam sujeitos, porque se fossem informados, não estariam à mercê das enganosas promessas do líder. Com o tempo, as promessas e ideais utópicos apresentados por Napoleão e Garganta aos animais da fazenda tornaram-se irrelevantes. No final, os porcos exibiam comportamentos humanos, algo totalmente oposto ao que foi promovido no início da Revolução. A narrativa culmina com os animais da fazenda mortos ou desaparecidos. Por outro lado, os porcos começam a andar sobre suas patas traseiras. A crítica se torna evidente à medida que conseguimos identificar porcos que imitam seres humanos no controle. Os animais simbolizam a população russa no período em que a obra foi criada, mas, ao observar nossa própria situação, podemos traçar um paralelo com a realidade atual. Uma classe trabalhadora reprimida que se submete ao domínio de um líder ambicioso e sem escrúpulos, tornando-se prisioneira da própria revolução. Os 7 mandamentos transformaram-se em uma única norma. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. A narrativa finaliza com Pinkston, proprietário da fazenda Foxworth, consumindo bebidas na residência de Jones. E então Napoleão renomeia a fazenda para Granja do Solar. Os demais animais observam a cena pela janela sem conseguir diferenciar os porcos dos seres humanos. A indignação que permanece é como um livro escrito há 75 anos continua tão relevante e presente em nossa história. A resposta é clara. Certos eventos permanecem constantes. Ações autoritárias, doutrinações políticas com discursos enganosos, cujas promessas vazias são baseadas no bem-estar, progresso e felicidade do povo, continuam a estar presentes e enraizados em nossa narrativa. É por essa razão que a obra de George Orwell se mostra tão significativa. Ela ilustra a sátira da ditadura socialista soviética, utilizando exemplos concretos de poder, política e interações humanas. Orwell esclarece que seu objetivo era desmantelar a ideia do socialismo benevolente que existia na União Soviética, sob o governo de Stalin, e, por consequência, todos os outros mitos relacionados ao socialismo. Sua adesão ao socialismo no passado ocorreu ao testemunhar o modo como a classe trabalhadora industrial era tratada, além de negligência e do sofrimento que enfrentava. Após se envolver na luta contra o fascismo e se unir ao POUM, Partido Operário Unificado Marxista, na Espanha, ele conseguiu escapar milagrosamente da traição do Partido Comunista, associado a Stalin, que entregou seus membros aos franquistas. Com isso,
decidiu investigar temas políticos em seus escritos. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, continua extremamente relevante, pois aborda como as esperanças revolucionárias socialistas se transformam em tragédias humanitárias. Este é um livro que realmente merece um lugar de destaque em sua prateleira. Bom, pessoal, isso é tudo o que eu tinha para compartilhar hoje. Espero que tenham apreciado. E até a próxima. Vanguarda Cultural com JB de Andrade.